bem? Olha nós aqui de novo, né, para mais uma aula. E hoje é a nossa segunda aula da semana. Queridos, quero agradecer a todos que estão participando, né, que estão interagindo no meu PV, que estão mandando as suas atividades, que estão perguntando, que estão tirando as suas dúvidas. Obrigado por todos que estão participando. É isso aí. A matemática é isso. Nós temos que exercitar, né? Temos que fazer os exercícios para que aconteça o aprendizado, ok? Hoje o nosso assunto vai ser sobre semelhança de triângulos. E eu gostaria que vocês organizassem logo todo o material de vocês, tá? Para que vocês possam interagir comigo nessa aula de hoje, ok? Então vamos lá para a nossa aula? Olá, meus queridos alunos do 9º ano. Estamos aqui na nossa aula de hoje. Sou a professora Valdineia e vamos estudar hoje o nosso conteúdo do nosso livro didático, ok? Nós vamos estudar a página, anotem aí, a página 45 até a página 49. Vamos estudar sobre semelhança de triângulos. Prepare todo o seu material, faça suas anotações e tire suas dúvidas, ok, gente? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Já discutimos na semana passada alguma semelhança entre outras figuras, né, geométricas, como foi o caso quando nós estudamos os polígonos semelhantes, que estudamos a semelhança entre os quadriláteros, ok? Essa mesma definição serve também para os triângulos. Dessa forma, dois triângulos são semelhantes quando os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. É a mesma definição, ok? Para os triângulos. Para nós definirmos a semelhança entre triângulos, eu tenho que ter os ângulos têm que ser correspondentes e congruentes, ou seja, iguais. E os seus lados também têm que ser correspondentes e proporcionais, que na hora que eu fizer a proporção, a divisão de um lado para o outro, vai dar o mesmo valor, a mesma razão. Ok, gente? Então, eu até coloquei aqui, um exemplo de semelhança de triângulo, só para vocês verificarem. Este triângulo ABC e o A', B' e o C'. Este ângulo A é igual ao ângulo A', e o ângulo B é igual ao ângulo B', o ângulo C é igual ao ângulo C', ok? E esses lados aqui, eles são proporcionais, ok, gente? Então, vamos ver aqui, este exemplo que ele me deu. Aqui está bem clara a definição da semelhança de triângulos para eu reconhecer, tá? Veja como podemos verificar se os triângulos a seguir são semelhantes. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos observar os seus ângulos internos, ok? Se eles são correspondentes e congruentes. Vejam bem, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, ok? A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. A medida do ângulo C é igual à medida do ângulo F. Isso aqui é a definição para eu saber quando os meus ângulos são correspondentes e congruentes, ok? Agora os lados. Os lados correspondentes são proporcionais. Vamos ver aqui, O lado AB vai estar proporcional ao lado DE, que é igual ao lado BC, está proporcional ao lado EF, que é igual ao lado AC, está proporcional ao lado DF. Aí eu faço só aqui a substituição. O lado AB, que ele me deu aqui, esse segmento vale 4 centímetros. Eu substituo aqui, dividido para o lado DE, que vale 2 centímetros. Vamos pegar agora o próximo. BC vale 8, dividido para 4, que é o lado EF, que é igual ao lado AC,
vale 6. Eu faço substituição aqui, dividido para o lado DF, ok? Quando eu dividir todas essas frações, vai dar o mesmo valor, porque é a mesma razão. Ó. 4 dividido para 2 dá 2, 8 dividido para 4 é 2, e 6 dividido para 3 são 2, ok? Então, é desta maneira que eu faço aqui o meu reconhecimento de dois triângulos semelhantes, observando o ângulo, se eles vão ser congruentes e correspondentes, e verificando seus lados, se a proporcionalidade dele, a razão vai ser a mesma. Dessa forma, verificamos que os triângulos ABC e DF são semelhantes. Essa frase pode ser escrita simbolicamente desta forma aqui, ó. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF. É desta forma que eu represento a semelhança de dois triângulos, ok? Anotaram aí? Então vamos lá. Bom, como nós já estudamos sobre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, é sempre igual a 180 graus, ok? Então, a soma dos meus ângulos internos, os ângulos que estão dentro do meu triângulo, valem o quê? 180 graus. Os quadriláteros nós estudamos na aula passada que ele vale o quê? 360 graus, ok? Então, olha só. Em função de algumas especificidades, como essa, a semelhança entre dois triângulos pode ser verificada com base em alguns critérios denominados casos de semelhança. Existem 3 casos em que é possível verificar se dois triângulos são semelhantes, conhecendo-se apenas alguns de seus elementos. Então, aqui eu vou ter 3 casos para eu reconhecer se o triângulo ele é semelhante ou não ao outro. Olha só, o primeiro caso é o caso AA, que é ângulo-ângulo. Eu vou estar observando se os ângulos são iguais. Podemos afirmar que dois ângulos são semelhantes quando tem dois ângulos correspondentes e congruentes. Observe que ele não deu aqui a medida dos lados, mas ele me deu a medida dos ângulos internos, de dois ângulos somente. Aí dá para eu saber se esse caso aqui ele é semelhante, porque olha só, o ângulo B, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E, e vale o quê? 90 graus. E a medida do ângulo C, que é 29 graus, é igual à medida do ângulo F, que é 29 graus também. Então, já dá para saber aqui, já dá para eu definir que isso aqui é uma semelhança de triângulos, ok? Ele não me deu o valor dos lados, mas ele me deu dois ângulos, e esses dois ângulos aí eles são congruentes. Este é o primeiro caso, o caso AA. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso é o LAU, lado, ângulo, lado, ok? Quando você tiver aí um triângulo que ele tiver os valores dos lados, dos dois lados aqui, ó, no caso ele já deu aqui, esse lado e esse, o maior triângulo, e o menor ele deu o lado. E deu aqui um ângulo, né, somente. Dá para eu também saber se esses triângulos eles vão ser semelhantes ou não. Dois triângulos são semelhantes quando tem dois pares de lados correspondentes, proporcionais, e os ângulos formados por eles congruentes. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, vamos verificar a medida dos ângulos, ok? Temos que o triângulo GHI, que é o maior GHI, ele é semelhante ao triângulo menor, que é o JKL, pois a medida do ângulo H é igual à medida do ângulo K, que vale quanto? 120 graus. Até aqui tudo bem, né? Os ângulos aqui são iguais. Vamos ver agora a proporção dos lados, ok? O lado GH ele vai estar proporcional dividido para o ângulo o lado JK, que é igual ao lado HI dividido para KL. Aí eu faço só a substituição dos valores que ele me deu aqui, dos segmentos. Do segmento de G até H vale 7, do JK vale 3,5. E o lado HI vale 5, tá aqui. E o lado KL vale 2,5.
Eu faço só a divisão aqui para saber se vai dar o mesmo valor. 7 dividido para 3,5 vai dar 2 e 5 dividido para 2,5 vai dar 2. Então, é semelhante, né? Mais um caso aí de semelhança. Vamos agora para o terceiro caso. O terceiro caso é LLL. Lado, lado, lado. Já nesse caso, como você pode observar, ele só me deu valores para os lados dos dois triângulos que eu tenho aqui, ó. Observe. Já ele não me deu aqui nem a medida de nenhum ângulo interno. Dois triângulos são semelhantes quando tem os três pares de lados correspondentes proporcionais. Temos que o triângulo MPN é o triângulo maior, ele é semelhante ao triângulo QSR, né? Então vamos ver essa semelhança aí dos lados. O lado MP, que vale quanto? 5,6, já vou fazendo a substituição, está proporcional ao lado QS, que vale 1,4. O lado PN, que vale 5,2, está proporcional ao lado SR, que é 1,3. E o outro lado é MN. MN está proporcional ao lado QR, né? MN vale 6 e QR vale 1,5. Quando eu fizer a divisão aqui de todos esses lados, a razão vai ser 4, vai ser o mesmo valor, né? 5,6 dividido por 1,4 dá 4, 5,2 dividido para 1,3 dá 4 e 6 dividido para 1,5 vai dar 4 também. Ok? Então, mas aí é o terceiro caso. O primeiro caso eu tenho é o AA, que ele só me dá a medida dos ângulos, ele não me dá nenhuma medida de lados. Já o segundo caso, ele me dá, é o LAU, ele me dá um lado, um ângulo e um lado. Também dá para definir se vai ser semelhante ou não. E o terceiro caso, ele não me dá nenhum ângulo, mas me dá a medida de todos os lados, não é isso? Dos três lados aí do triângulo, LL, que é lado, lado e lado. Ok? Entenderam, queridos? Então, vamos lá para alguns exemplos. Eu vou resolver alguns e outros vocês vão tentar fazer, ok? Junte-se com um colega para analisar se os triângulos a seguir são semelhantes. Justifique suas respostas citando os casos de semelhança. Bom, como não tem um coleguinha aí, você pode pedir para o seu pai, para sua mãe ou alguém da sua família, né, que está aí junto com você, para ajudar você a fazer essas questões aí, ok? Então, vamos lá para a letra A. A letra A nós vamos responder. Vamos ver qual é esse primeiro caso aqui. Nós já estudamos 3 casos, então cada um vai ter que se encaixar ou não vai se encaixar, né? Vamos verificar se vão ser semelhantes ou não, ok? Esse triângulo aqui, como vocês podem observar, o triângulo é ABC, né? E FD, ele são semelhantes? Vamos ver. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. Vale 60 graus, ok? A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, e vale 46,5 graus. Isso é semelhante, né? O primeiro caso, que é ângulo, ele só me deu a medida dos ângulos, e eles são congruentes, ok? Então, é um caso semelhante. Já essa letra B, você vai analisar o que ele deu aí, né? Qual é o caso? Ele não deu nenhum ângulo interno, mas ele deu as medidas aqui dos lados. Aí você vai observar se vai encaixar em algum caso aí, ok? Vamos para a letra C. A letra C, vamos ver se esses dois triângulos aí, vamos ver se eles são semelhantes, ok? Olha só, na letra C, ele não me deu nenhum ângulo interno, mas ele me deu as medidas dos lados. Aí eu vou verificar, dividindo lado por lado, se vai ser proporcional, se a razão vai ser igual, ok? No caso aqui, nós vamos verificar que já é no terceiro caso, que é o LLL, né? Então, vamos lá. E vou pegar este lado, MO, dividido por PR, que é 8. 4 dividido para 8. Este lado aqui dividido para esse, que é
4,5 dividido para 9 e 3 dividido para 6. Quando você fizer a simplificação ou a divisão, vai dar 1,5, ok? Quando você simplifica aqui 4 dividido para 8, 4 por 4 dá 1 e 8 dividido para 4 vai dar 2, dá o mesmo valor. Este valor também vai dar 1,5, né? Que é o número decimal. Aqui dividindo 3 dividido para 3 dá 1 e 6 dividido para 3 dá 2, vai dar o mesmo valor. Os lados são proporcionais, no caso LLL, né? Ele me deu os lados. Agora a letra D vai ser com você vai observar e vai verificar se existe aí uma semelhança de triângulos, desses dois triângulos aí. A letra E também você vai observar qual é o caso que se encaixa de semelhança nesses dois triângulos. A letra F. Na letra F, vamos verificar se esse caso aqui, eles são semelhantes, ok? No caso aqui, ele me deu o valor dos lados, dois lados, e me deu o valor aqui de dois ângulos, foi isso? Os triângulos EFG, EFG, que é o maior, e H e J são semelhantes pelo caso lá, o lado, ângulo, lado, não é isso? Vamos ver. A medida do ângulo E é igual à medida do ângulo H, que vale 69 graus, ok? Tem a outra medida, a medida do ângulo F é igual à medida do ângulo I, sim, que é 84 graus, não é isso? Também. Então, vamos ver aqui no caso a semelhança dos lados. Vamos pegar este lado, o EF, que é 3,9, dividido para este lado IH, que vale 1,95. E o outro lado que eu tenho, que é o maior aqui, 8,5, eu vou dividir para 4,25. Quando eu fizer essa divisão, de 3,9 dividido para 1,95 vai dar 2. E 8,5 dividido para 4,25 vai dar 2 também, ok? Esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Aqui, meus queridos, nós temos aqui matemática e fotografia, tem tudo a ver, não é isso? Nós vamos verificar que também a matemática está nas fotografias que nós tiramos. Olha só, quando nós queremos registrar algum momento especial, quando vamos numa festa, ou vamos a algum lugar, né, nós usamos o que? A câmera fotográfica ou um celular para fotografar aquele momento tão especial. Mas você sabe como tudo isso aconteceu? Como começou isso? Olha só, acredita-se que a câmera escura de orifício foi um dos primeiros mecanismos que deram origem ao que conhecemos por fotografia. Seu funcionamento tem relação com a semelhança de triângulos, isso mesmo. A câmera escura de orifício tem relação com o que nós estamos estudando, com semelhança de triângulos. Vamos verificar. Como o nome já diz, câmera caixa é escura porque é fechada e assim não permite a entrada de luz, exceto por um pequeno furo situado em uma das suas faces. A imagem de um objeto pode ser visualizada graças à reflexão da luz vinda do sol ou de uma lâmpada, por exemplo. Na câmera, como a luz se propaga em uma linha reta, podemos representá-la por uma seta, a qual denominamos de raio de luz. Assim, imagine dois raios que saiam das extremidades de um objeto e passem pelo orifício, como mostra a figura a seguir. Aqui está a caixa, aqui está o objeto, o furo está bem aqui. E aqui, ó, é o raio de luz que está entrando no orifício. Quando ele entra, ele faz o quê? Aqui são os raios, ok? Esse aqui é o objeto. De A até B é o objeto. Aqui é a câmera, que é a caixa aqui. E bem aqui, no ozinho lá, ó, é o orifício. Quando o raio de luz entra por aqui pelo orifício, ele vai projetar um raio lá dentro, ó, da caixa. E este lado também aqui. Então, projetou o quê? Dois triângulos semelhantes, olha só. Do objeto até o orifício tem um triângulo maior, que é o ABO, não é isso? E tem esse outro triângulo aqui, que é o DCO, que é o menor dentro da caixa.
Então, ele deu as medidas para esses lados aí, vamos ver. Na letra A, o que ele está pedindo? Observe os triângulos ABO, não é isso? ABO e o triângulo DCO. DCO, que é o menorzinho lá. E o objeto AB, que foi no caso aqui esse vasinho que eles colocaram aqui, ó, e essa medida de A até B, né? Paralelo ao plano que contém a sua imagem CD. Eles são paralelos, o objeto aqui, né? A essa imagem aqui, a imagem CD, são paralelos. Pode-se afirmar que esses triângulos são semelhantes? Justifique sua resposta. Vamos ver se esses dois triângulos aqui, ó, esses são semelhantes. Bom, vamos observar pelos ângulos. Os ângulos são congruentes? Sim, né? Eles sim, o ângulo A, né, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Ó, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D e a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C. Ok? Então, são semelhantes. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. Ok? Essa medida é igual a essa e essa é igual a essa aqui. Ok? Então, vamos lá. São semelhantes. Letra B. Na letra B, o que ele está pedindo? É possível usar a câmera escura para determinar alguma medida desconhecida. Sabendo que a altura de um objeto AB é igual a 1,5 metros. Essa medida daqui, ó, é 1,5 metros. A altura da imagem CD, essa altura bem que pequenininha, vale o que ele disse aqui? É 15 centímetros, não é isso? Isso para responder ainda a letra B, ok? A distância do objeto à câmera BE vale 2 metros e o comprimento da câmera EF vale 20 centímetros. Determine as razões a seguir e verifique o que você observa entre elas. Primeiro, a distância de A até B, ele diz que vale 1,5 metros. Eu tenho que transformar para centímetro. Então, eu vou multiplicar por 100 aqui, ó, que vai dar 150. Esse lado aqui, AB, ó, ele diz que vale 150, ok? Centímetro. Já transformando. Dividido pelo BE. O BE aqui lá embaixo, ó, BE vale o que? 20 centímetros. Transformando, 20 metros. Transformando para centímetro, eu multiplico 2 por 100, vai dar 200. Então, fazendo a simplificação dessa fração, vai dar 3 quartos, né? Aí ele disse que o CD vale quanto? 15 e o EF vale 20. Eu faço só simplificar. 15 por 3 dá 3 e 20 por 5 vai dar 4. Observe que a razão aqui, ó, deu o mesmo valor, então é proporcional. Vamos lá para a letra C. Na letra C, ele deu aqui algumas medidas para a gente estar vendo, para determinar a altura. Determine a altura em centímetros de um objeto colocado a uma distância de 2 metros da câmera escura. Ok? Determine a altura, ele não deu o valor de X, a uma distância de 2 metros. Já transformo 2 metros em centímetro, que fica o quê? 200 centímetros aqui. Da câmera escura, do item anterior, sabendo que a imagem apresentou a altura de 7,5 centímetros, tá bem? Que ele CDO. Ok? O outro triângulo bem pequenininho, o CDO, né? A altura dele aqui mede quanto? 7,5 centímetros. E esse lado aqui do chão do F vale 20 centímetros. Vou fazer aqui a proporção. Vou fazer este lado aqui dividido para este. Este pequeno aqui, CD dividido para EF, que é 20. Aí eu só vou fazer aqui o quê? Multiplicar o meio pelos extremos, ok? Vou multiplicar aqui 20 vezes x, vai dar 20x. E 200 vezes 7,5 vai dar 1.500, não é isso? 200 vezes 7,5 vai dar 1.500 dividido por 20 vai dar 75 centímetros de altura. Então, essa distância aqui, essa altura de A até B vale 75, ok? Na letra D, aí é com você. Você vai responder a letra D.
O que ele está pedindo? Determine a altura, só que aqui ele já deu um outro valor, né? Isso, determine a altura em centímetros da imagem do objeto de 1,5 metros. Aí você vai transformar em centímetros isso aí, tá bom? Como eu ensinei, você vai multiplicar 1,5 metros, você vai multiplicar por 100, né? Você vai multiplicar por 100 que dá 150. De uma altura que foi colocada a uma distância de 1 metro, olha só, 1 metro, da caixa escura do item B. Você vai fazer o esqueminha, você vai desenhar o objeto de A até B, como está essa figura aqui, ó. Aí você só vai colocar já os valores que ele está dando, de A até B, né? Qual é a distância, ele quer saber o valor de Y agora, é outro valor. Aí você vai substituindo o que você tem e transformando aqui em centímetros, ok? Essa questão aí você vai desenvolver e na hora de interagir você vai mandar para eu corrigir. Se tiver dúvida, também nós vamos esclarecer mais ainda, tá bom, gente? Na letra E também é com você. O que acontece com a altura Depois que você achar o resultado, você vai observar o que está acontecendo, né? Com a altura. O que acontece com a altura da imagem quando variamos a altura do objeto? O que acontece com a altura da imagem quando aproximamos ou afastamos o objeto da câmera escura? Explique o porquê desse resultado, ok? Você vai explicar o porquê, o que acontece aí, né, com a altura da imagem quando aproximamos ou afastamos o objeto da câmera escura. Você só vai saber quando você responder a letra D, que você vai observar, ok? Bom, aqui nós separamos o nosso momento para atividade adaptada e nossos alunos que vão fazer a atividade adaptada, pegue todo o seu material, se prepare, né? Tire esse momento aí para prestar bem atenção no que nós estudamos até agora. Nós estudamos semelhança de triângulos, ok? Estudamos aí e verificamos a definição de que é uma semelhança de triângulos. Para eu saber se um triângulo é semelhante ao outro, os seus ângulos internos, né, tem que ser o quê? Correspondentes e congruentes, tem que ser iguais. E os seus lados também tem que ser correspondentes, são proporcionais. Quando eu fizer a proporção dividir, a razão vai dar o mesmo valor. Foi isso que nós aprendemos. Também aprendemos sobre os 3 casos que nós podemos aí estar comparando se os 2 triângulos são semelhantes ou não. O primeiro caso é o AA, que é ângulo-ângulo. O segundo caso é lado-ângulo, lado. E o terceiro caso é LL, não é isso? São lado, lado e lado. Ok? Então, vamos lá para a nossa atividade que eu separei aqui, adaptada. Calcule a razão de semelhança entre os triângulos 1 e 2. Você vai fazer aqui a semelhança entre esses 2 triângulos, se eles são semelhantes ou não. Você vai pegar esse lado AC e você vai dividir por DF, tá? É igual este lado aqui, 4 de AB, 4 dividido para 14. Aí você vai fazer o quê? Vai multiplicar o meio pelos extremos e vai achar o valor de x. Você vai observar se esse triângulo é semelhante ou não, ok? Gente, tudo que nós estudamos hoje, tá, gente? Agora é com vocês. Vocês vão fazer a parte de vocês. Vocês vão pegar, como eu falei agora, este momento. Vão fazer as questões aí que ficaram pendentes para você fazer. Você vai tentar resolver essa semelhança do triângulo, observar, ok? Vai fazer a parte de vocês. E vão entrar em contato comigo no meu PV na hora de interagir, ok? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.